A paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, irmã, a você que esteja vendo este vídeo, que Deus possa te abençoar, que Deus possa sempre estar com você. E hoje eu quero falar, irmão, sobre um tema: como construir um lar firmado em Deus. Hoje o assunto é mais sobre família, mas Deus, eu creio que sempre está ao nosso lado, nos dando graça em nossa caminhada. Como início dessa mensagem, nós vemos muitas casas bonitas, mas lares destruídos, famílias conectadas pela internet, mas distantes emocionalmente. Isso é uma verdade porque nós vemos isso em muitos lares. E talvez uma das maiores crises da nossa geração não seja financeira, seja espiritual, porque quando Deus deixa de ser o centro da família, o lar começa a enfraquecer aos poucos. Discussões aumentam, o amor esfria, a união diminui e a paz desaparece. Mas a pergunta é: como construir um lar verdadeiramente firmado em Deus? Um lar firme começa quando Deus ele é o centro. Muitas famílias querem paz, mas vivem longe da presença de Deus. Querem união, mas não cultivam comunhão espiritual em casa. Porque em Josué capítulo 24 e seu verso de número 15 diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Perceba algo importante: Josué não estava falando apenas de religião, ele estava falando de direção espiritual. Porque um lar firmado em Deus não é perfeito, mas é um lar que escolhe colocar Deus no centro das decisões. E isso muda completamente o ambiente da casa. A oração fortalece a família. Uma família que ora unida se fortalece espiritualmente. Hoje, muitos lares conversam pouco sobre Deus, quase não oram juntos e vivem cada um no seu próprio mundo. Mas a oração aproxima da presença de Deus e aproxima uns dos outros, porque a palavra do Senhor diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não precisa ser algo complicado. Às vezes uma oração simples, antes de dormir, antes das refeições ou em momentos difíceis, já começa a transformar o ambiente da casa. Porque a presença de Deus, ela muda a atmosfera, ela muda o ambiente. O amor precisa ser, irmão, irmã, cultivado diariamente. Muita gente pensa que a família forte se constrói apenas com convivência, mas convivência sem cuidado, ela desgasta. O amor precisa ser alimentado. Por isso que Paulo aos Colossenses diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor. O amor não é apenas sentimento. O amor é escolha diária. É aprender a ouvir, perdoar, respeitar, ter paciência e demonstrar cuidado. Porque pequenos detalhes sustentam grandes relacionamentos. O perdão, ele é essencial dentro de casa. Nenhuma família é perfeita. Sempre existirão falhas, erros, momentos difíceis, mas famílias fortes aprendem a perdoar. Por isso que também Paulo aos Efésios capítulo 4 e verso 32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos. Muitos lares estão frios hoje, não por falta de amor, mas porque acumulam mágoas não resolvidas. E quando o orgulho entra, a paz vai embora. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Significa decidir não permitir que a dor destrua sua família. O exemplo dentro de casa tem muita força. Uma das coisas mais importantes dentro de um lar é o exemplo, porque palavras ensinam, mas atitudes marcam.
Os filhos observam, o cônjuge percebe, a família sente. Não adianta falar de Deus na igreja e viver de forma totalmente diferente dentro de casa. Uma família é fortalecida quando existe respeito, humildade, diálogo e testemunho verdadeiro. Um lar firmado em Deus, irmão, irmã, não é livre de lutas. Entenda isso. Esse é um ponto importante. Ter Deus no centro da família não significa ausência de problemas, mas significa que existe uma base firme para enfrentar as dificuldades. Por isso que a palavra diz: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Jesus falou sobre uma casa construída sobre a rocha. A tempestade veio, o vento bateu, as dificuldades apareceram, mas a casa permaneceu firme, porque tinha fundamento. E famílias que colocam Deus no centro enfrentam lutas com mais força e direção. Construir um lar firmado em Deus não acontece da noite para o dia. É uma construção diária, com oração, diálogo, com perdão, com a presença de Deus. E talvez hoje o que esteja faltando em muitos lares não seja dinheiro, mas conforto ou mais aparência. E talvez esteja faltando Deus no centro novamente. Porque quando Deus governa uma casa, o ambiente ele muda, os relacionamentos mudam e a família começa a se fortalecerem de dentro para fora. Uma família não permanece unida apenas pelo sangue, mas pela decisão diária de colocar Deus no centro do lar. Amém, irmão? Amém, irmã? Que Deus possa te abençoar, que a sua família ela venha ser próspera em Cristo Jesus. Que a sua família, através dessa palavra, venha voltar a ter união em Cristo Jesus. Pois é o nosso Senhor, o nosso Deus, que é o centro de tudo em nossas vidas. Amém? Que Deus possa te fortalecer, que Deus possa te dar graça. Eu peço que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas para que venham ser alcançados pela palavra de Deus. E assim eu agradeço este momento e até um próximo vídeo.